Redação de volta pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. Essa semana foi divulgada uma pesquisa muito interessante que foi realizada pelo Instituto Ipsos Mori, que mostra como os brasileiros avaliam o cenário atual do país. De acordo com o levantamento, os brasileiros consideram que nos últimos 10 anos o país ficou mais dividido. Isso porque 45% dos participantes disseram estar menos tolerantes. Além disso, o percentual dos entrevistados que acreditam que o Brasil está mais polarizado é de 62%. Estamos menos intolerantes. Menos tolerantes, né? Claro, Ou com seja, certeza. estamos Mais tolerando intolerantes. menos ainda. Então, Wagner, não, é engraçado essa pesquisa, porque... Posso só colocar uma palavra que acho que tem a ver com essa percepção das pessoas, inclusive, e com o aumento dessas coisas. Redes sociais, para mim, responde... 2 palavras. Eu falei uma, né? Interrompendo as palavras da pobre Suzane. Eu não entendi, eu achei que ele ia falar, sei lá, um número, alguma coisa que fosse... É que para mim a grande alavanca disso tudo são as redes sociais. Tá, ok. Concordo e discordo, daqui a pouco digo. Aguenta aí. Bom, é curioso essa pesquisa porque, pelo menos, a gente não tem uma outra que compare, que foi feita anos atrás ou alguma coisa do tipo. O meu pensamento até vai na linha do leite, porque, assim, eu acho que a intolerância ela existe no mundo desde quando o mundo existe e vai existir, sempre foi assim. A gente tem momentos na história em que mostra bastante essa questão da intolerância. Acho que a ditadura militar aqui no Brasil é um exemplo disso, né? Que é um maior exemplo do que intolerância, do que naquela época onde você não podia, né, expressar os seus pensamentos, Só ter as o fato suas de você opiniões. chamar de ditadura militar, tem um monte de gente Exatamente. discordando de você, porque vai chamar de regime e não vai chamar de ditadura. Regime militar e não ditadura. Isso já está mostrando uma tendência de divergência aí, de opiniões. Mas enfim, só colocando entre aquela aí época. que a coisa está complicada mesmo. É que o pessoal já está escrevendo aqui embaixo do vídeo. Assim, Mas escrevam, gente, participem, comentem. Eu vou continuar usando o termo ditadura militar aqui para o meu pensamento. Só que é diferente hoje, porque, por exemplo, quando não tinha internet, se eu tivesse uma opinião e quisesse juntar várias outras pessoas, na minha opinião, na minha ideologia política ou religiosa que seja, dentro da minha cidade, sei lá, eu pegava um cartaz, começava a gritar na rua e daí, de repente, outras pessoas se aglomeravam a mim e a gente ia discutir isso numa praça pública, mas no máximo ali na minha cidade com algumas pessoas, porque hoje o que acontece? As pessoas às vezes não têm coragem de dizer cara a cara, pessoalmente, na vida real, mas tecem comentários nas redes sociais. E muitas vezes perfis falsos e perfis que nem tem nome direito da pessoa, para você entrar e pesquisar quem é. Ou seja, a pessoa quer falar, mas não tem coragem de mostrar o rosto, a cara. E naquela época, eu atingiria no máximo minha cidade, talvez. Hoje não. Se eu coloco uma opinião nas redes sociais, coloco um parecer ali, várias outras pessoas vão comentar, porque isso de uma maneira infla, né? As pessoas começam a ter seus comentários e pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros estados. Então, eu acho que realmente a rede social, ela colocou uma lupa em vários problemas sociais. E a polarização ideológica é uma delas. É que eu acho que os resultados dessa polarização e dessa intolerância, talvez eles sejam maiores por conta dessa lupa que você colocou, que as redes sociais colocam, né, na comunicação. E é um pouco mais palpável, a gente consegue... eu consigo saber do cara que fez faculdade comigo e que eu não tenho o menor contato hoje em dia, mas ele um perfil meu ali no Facebook, eu consigo ver qual é a linha que ele segue politicamente falando, por exemplo, porque ele publica lá. Talvez nessa época aí de outrora, como você trouxe mais cedo, eu não teria a opinião desse meu ex-colega de faculdade, né, tão próxima de mim. As redes sociais trouxeram essa proximidade. Mas eu não sei se a gente de fato pode afirmar que, por conta das redes sociais, a gente está menos tolerante, a gente está mais intolerante. Eu acho que a intolerância, ela sempre existiu, só que eu não conseguia sentir esses efeitos. Porque eu acho que essa intolerância e eu me juntar, a gente vai se aglutinando a pessoas que têm uma opinião muito parecidas com a nossa e rejeitando opiniões muito diferentes da nossa, é um processo que está
no ser humano, e sempre foi assim. Agora, com as redes sociais e os algoritmos criados por elas, isso fica, inclusive, muito mais latente, né? Então, eu vou sempre ouvir pessoas que pensam mais parecidas comigo, que pensam mais parecido comigo, porque os meus algoritmos vão me dando esse tipo de informação. Então, essa intolerância, essa inflamação, ela fica muito mais vista. Aí você Agora, fala que intolerância individual é que eu não sei se a gente pode dar o crédito, entendeu? Aí é que tá o ponto que, para mim, é o grande lance das redes sociais. Porque, assim, um ponto que é muito importante é o que vocês já colocaram. Tipo, as redes sociais, elas deram voz para todo mundo. Então, o cara que falava besteira no bar, ele falava para 5 pessoas ouvirem, né? Nas redes sociais tem um monte de gente que pode ouvir ele falando. Então, você ampliou a voz de pessoas que às vezes não sabem o que estão falando. Mas tudo bem, ok, democracia. Então, ok, todo mundo pode falar, tá, ok. Só que esse lance dos algoritmos, e talvez tenha gente que está acompanhando a gente no rádio ou na televisão, que não faz a mínima ideia da existência desses algoritmos em redes sociais. Então, o que isso quer dizer? Quando você está lá no seu Facebook, e aí você dá like, né? Você dá curtir em algumas coisas, geralmente você só vai dar curtir em coisas que você está acostumado a gostar. Então, sei lá, você é um cara que gosta de postagens de direita política, né? Extrema direita política. Então, aparece alguma coisa na sua linha do tempo sobre algum político, ou alguma ideia, ou algum amigo seu que posta alguma coisa sobre a direita política, se você dá curtir, você mostra, eu gostei. E quando aparece alguma coisa falando de, sei lá, de esquerda política, seja um amigo seu ou alguma página que às vezes você nem curtiu a página porque você não gosta dessa linha, aí você não dá like, você não dá curtir. Então, geralmente, o que a rede social ela entende? Ela vai mostrar na sua linha do tempo aquelas coisas que te agradam mais, aquelas coisas que você dá curtir, dá o joinha. E aí você começa a viver numa bolha. Porque aparece para você no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social que ela percebe as suas tendências, inclusive o próprio Google, né? Quando você costuma procurar algumas coisas, ele já te dá algumas referências baseado nas suas tendências. Então, quando você procura sobre, sei lá, situação atual do Brasil, se você é uma pessoa que costuma curtir nas redes sociais e as redes sociais se conversam com o teu navegador do Google, vai aparecer para você situações do Brasil que mostram o Brasil que você quer ver. Então, alguém de direita reclamando das coisas de esquerda. E se você é um cara de esquerda, vai mostrar coisas do Brasil que vão mostrar que a direita está acabando com o Brasil, etc. E aí você começa a viver numa bolha. Você acha que todo mundo pensa igual a você. Só que não é. É que as redes sociais estão direcionando o seu pensamento. E aí, nesse ponto, a pessoa começa a criar um raciocínio tão fechado que ela não dá abertura para um pensamento diferente. Porque se nesse tempo de formação de pensamento, vamos dizer assim, que você colocou, a pessoa recebesse várias opiniões, que diz uma coisa, que diz outra, ela teria condições de analisar os dois, 3, 4 lados, sei lá quantos tiverem, para formar a sua opinião, entendeu? E não ficar fechado, saber dialogar com outras pessoas que pensam diferente. E quando ela vê alguma opinião diferente dessa, uma vez que ela está vivendo uma bolha, aí vem alguém que fala uma coisa diferente e fala assim, você tá maluco, você é uma minoria aí, você tá louco de estar falando isso. E aí começa a intolerância, né? Porque daí você tem briga, você tem um discurso inflamado. Então. Eu só ia dizer que isso tudo, claro, faz todo sentido, só que não explica o aumento da intolerância. Porque assim, eu posso viver na minha bolha, mas porque eu vivo na minha bolha, eu não tenho que ser agressivo com quem está fora da minha bolha. E aí é que a minha reflexão seria a de tentar entender, e eu não sei entender, não sei qual é a razão para que as pessoas estejam dizendo que elas estão mais intolerantes hoje do que eram 10 anos atrás, porque a pesquisa diz isso, né? As pessoas perguntaram, você acha que você hoje é mais intolerante do que era 10 anos atrás? Sou. Hoje eu sou mais intolerante. Mas por quê? A pesquisa não perguntou por quê. E eu acho que as pessoas não saberiam dizer por que elas estão mais intolerantes. Porque é verdade que as redes sociais têm um efeito muito forte nesse tipo de assunto. Você fica vivendo num mundo quase no show de Truman, né? Parece que a vida é desse jeito, e o mundo é como você está vendo na frente do seu computador, porque você, sem saber, foi criando um mundo paralelo dentro disso aí. Então, a reflexão do Leite faz sentido. Aí, se de repente você encontra
uma mensagem diferente desse mundo criado aqui, não, que coisa estranha é essa? Só que o fato de ser estranho não é explicação para que eu seja intolerante com esse que trouxe algo estranho, diferente do meu raciocínio. Então, eu não sei dizer por que as pessoas estão mais intolerantes. Tudo isso tem a ver. As redes sociais ajudam você a criar a sua tolerância. Mas por que eu sou agressivo com alguém que pensa diferentemente de mim? Isso não faz sentido, em momento algum, embora isso seja uma realidade presente desde antes do advento das redes sociais. Será que é porque as pessoas que estão vivendo nessa bolha acham um absurdo quem pensa diferente delas? Porque então, elas mas mesmo se não fosse a rede social... Foi assim. Então, mesmo antes... vamos pegar aqui o tempo do regime militar. No tempo do regime militar, a gente tinha isso. A gente tinha um grupo de pessoas que diziam, olha, tem que ser assim, a gente está livrando o país de o país se tornar uma Cuba, sabe, um sistema comunista. A gente está livrando. Então, não tinha rede social, mas as pessoas diziam, a gente tem que salvar o Brasil disso. De outro lado, tinha um grupo dizendo, eles estão nos matando, a gente não pode dizer nada. Então, você tem essa polarização o tempo inteiro, mesmo sem as redes sociais. E a intolerância está dentro da pessoa, independente da rede. O que eu acho que explica, assim, a produção falou que tem um VT aqui que vai ajudar muito a gente a continuar essa discussão. Vamos ver se é verdade, produção. Mas eu acho que quando as pessoas dizem, eu sou menos tolerante, é porque elas expõem mais essa intolerância. Talvez seja esse o processo. E é essa lente de aumento que a Suzane começou falando, né? Talvez seja isso, mas vamos lá. Para ajudar aqui no nosso debate, então, eu gravei uma entrevista que é para a Identidade Geral com o psicólogo Cristiano Nabuco. Ele é especialista em tratamento de pessoas que são dependentes de aparelhos eletrônicos. E em um dos momentos aí da entrevista, ele fala justamente sobre essa questão das pessoas se tornarem mais agressivas nas redes sociais. Ele explica alguns motivos que levam a isso. Nossa produção separou então esse trechinho para a gente assistir e logo depois a gente continua o nosso debate aqui. Vamos lá. O que vem acontecendo é que aproximadamente há mais de uma década nós temos atendido pacientes e pesquisado uma série de comportamentos que são decorrentes do uso abusivo das tecnologias como um todo, dando espaço inclusive para aquilo que a gente chama de personalidade eletrônica. O que é personalidade eletrônica? Imagine que eu estou conversando aqui com você e na medida em que eu falo, eu dou uma resposta, você faz assim, você mexe a cabeça. Esse comportamento se chama NUTU. Isso é uma comunicação não verbal que me sinaliza ao cérebro que você está compreendendo e que eu posso continuar. À medida em que eu começo a conversar com você e você faz assim várias vezes, o meu cérebro para e fala, opa, ele quer colocar alguma coisa. Então, é como se fosse um jogo de ping-pong silencioso onde nós nos entendemos. Na internet, o que acontece? Eu não tenho isso daqui. Então, o meu cérebro, como ele é um órgão voltado para essa adaptação, na medida em que eu não tenho esse retorno imediato, é como se meu cérebro exagerasse nas informações. Na internet, nós somos mais agressivos, somos mais insubordinados, somos mais rebeldes, mais sexualizados, dando espaço, então, a um novo contorno psicológico. Muito obrigado aí ao Dr. Cristiano Nabuco. Em breve, essa entrevista completa no Identidade Geral. Que curioso. Viu o que ele disse? Então, existe um comportamento, né, diferente que a gente vai adquirindo com essa exposição. Então, você viu, Suzane, quando a gente está muito assim, é que a gente precisa fazer uma interrupção. Às vezes você está assim. É interessante a gente guardar essa informação. Gente, muito, muito curioso o que ele disse. Só que aí uma questão, tá? Nas redes sociais, nós somos mais agressivos. Só que a gente também tem visto esse processo acontecer fisicamente, com protestos, com violências acontecendo mesmo na vida real. Pessoas matando outras pessoas por não tolerarem simplesmente o que elas pensam. Né? Mas então, volto a dizer, isso sempre aconteceu. Isso para mim não é uma novidade. Realmente isso aí então, pra mim mas às vezes, quando a gente está refletindo sobre isso, tenho eu uma impressão de que, de certa forma, as redes sociais também acabam afetando a nossa vida real.
Porque, quando você se repente, expõe muito lá, você traz esse comportamento pro real e não fica só no virtual. Exatamente. Ele falou até uma coisa interessante, nas redes sociais somos mais sexualizados. É verdade, hoje as pessoas postam fotos mais, como eu diria, nuas, mais picantes. sexys, mais picantes. Nudes. E a gente não fica assim, fazendo caras e bocas para as pessoas. Mas é que facilita tanto, né? Você está falando um negócio aqui que, tipo, supostamente a gente não deveria ter essa prática, né? Mas, enfim, muita gente hoje em dia manda com facilidade o tal dos nudes, que são fotos nuas um para os outros, porque é muito simples. Tipo, pensa na dificuldade do passado se alguém queria mandar uma foto pelado pro outro. A pessoa tinha que tirar uma foto, tinha que baixar no computador, tô pensando já digital, né? Não tô nem falando daquela época que você tinha que revelar a foto. A pessoa tinha que tirar na fotinha naquela saboneteirinha, aí ia ter que baixar no computador, subir, mandar. É muito trabalho. Hoje em dia o cara tirou aqui, tirou a foto, já mandou enviar aqui no WhatsApp da pessoa e tal. Então, eu acho que as redes sociais, elas modificaram, não é muito, eu diria que elas modificaram totalmente a forma da gente se relacionar uns com os outros. E isso eu não diria que é um problemão, mas eu diria que pode se tornar um problema se a gente não souber lidar direito com isso. Como é que é o nome daquela tua amiga, Carla Ehrenberg, jornalista, que ela falou aqui uma vez, ela veio no Redação, ela falou assim, a gente precisa ser educado para as redes sociais, porque a gente não é educado para as redes sociais. Elas surgiram, a gente está fazendo as coisas aí e a gente faz um monte de coisa errada porque a gente não sabe como se relacionar com elas. Leite, mas então você não concorda com o que eu disse? Você que também gosta de filosofar. Nós temos um comportamento aqui real, de repente a gente tem um outro comportamento nas redes sociais. Só que, de certa forma, o nosso comportamento lá acaba afetando a nossa vida. Ou seja, se essa intolerância ela existe mais forte nas redes sociais, em algum ponto da minha vida, esse momento meu intolerante nas redes sociais vai me afetar. Mas é que rede social, e aí é que está o meu ponto. Rede social não é uma coisa à parte, rede social é a minha vida. Rede social é a sua vida, rede social é de quem está assistindo a gente. Então, eu ter um comportamento na rede social não quer dizer que eu estou tendo só um comportamento virtual. Sou eu lá, entendeu? Mas as pessoas perdem um pouco a Só que às vezes lá você se extrapola muito mais do que se tivesse conversando comigo. Wagner, mostra o Hélio, por favor, gente, um close nele. Quero falar. Tá Doutor bom. Nabuco, obrigado pelo legado que o senhor deixou aqui no Redação Novo Tempo. O que ocorre também, não sou nenhum especialista, mas isso é o que os especialistas também dizem. As pessoas têm uma vida dupla, né? Quer dizer, o Leite falou, a rede social é a sua vida. É verdade, faz parte da vida. Mas o que as pesquisas mostram, o que a gente vê no dia a dia, é que assim, eu não falo na cara do Wagner o que eu realmente penso. Deveria. Mas lá na rede social, aí eu falo. E esse é o problema. Então, assim, a rede social, às vezes, ela amplifica o que você é de verdade, mas que você não mostra, porque no convívio social do dia a dia, no tete-a-tete, a gente tem uma regra social, moral, que não está escrita em lugar nenhum, mas que diz que eu não posso gritar com ele, não posso xingá-lo assim na frente dos outros. Mas aí eu vou na rede social eu posso, porque na rede social não tem essa regra. Então lá eu faço, mas não significa que lá eu sou diferente daqui, significa que aqui eu tenho um receio de ser o que eu realmente sou. E aí, por isso eu digo que a questão da intolerância, por exemplo, eu não sou intolerante com nada. Discordo um monte do que você fala, não concordo com nada do que você diz, mas eu escuto você. Isso é tolerância para mim. Não tenho que gostar do que vocês dizem, mas eu tenho que ouvir vocês e respeitá-los. Na rede social, eu vou ser do mesmo jeito. Eu não vou, de repente, me tornar um intolerante incorrigível na rede social, porque na minha vida eu sou tolerante. É um exemplo. Aí tem gente que é intolerante por si só. E leva isso para lá. Isso que o Hélio está dizendo, só trazer um dado aqui, Leite, em 2017, a agência Nova SB analisou mais de 200 mil mensagens de brasileiros em redes sociais. Dessas mensagens, 97,4% tinham um teor negativo. 97,4%. Nossa. Eu só ia pegar o gancho do que o Hélio falou, que é uma... Elas gostam de falar coisas ruins, né? Parece que xingar ou fazer qualquer comentário negativo. Volto a dizer, não é a rede social que fez o ser humano se transformar nisso. Não, eu tô falando das pessoas. A rede social é um amplificador que deu voz para essas pessoas entendeu? Agora uma coisa que eu achei... Eu só achei interessante um negócio que o Hélio comentou, que vale a pena dentro desse contexto da pesquisa, porque... Às vezes, os termos que a gente usa para algumas coisas, a gente não usa do jeito certo, inclusive. Porque o que o Hélio comentou aqui, tipo,
eu ser intolerante não quer dizer que eu discordo muito. Então, de repente, a pessoa acha que ela é intolerante porque ela discorda muito das pessoas. Isso não é ser intolerante, se você for no significado da palavra. Intolerante é quando eu não quero nem deixar você falar o que você está pensando, ou o que você pensa, ou você se expressar. Isso é o ser intolerante. Tipo, eu não tolero que você tenha essa ideia e que você exista tendo essa ideia. Isso é ser intolerante. Agora, eu simplesmente discordar de você o tempo todo, inclusive me posicionar em relação a isso, não deveria ser considerado intolerância. Talvez com respeito. E muita gente você acha que intolerante, André Leite? Não, eu me acho bastante tolerante. Eu me acho bastante crítico, mas eu me acho bastante tolerante. Você se acha tolerante, Suzane? Eu acho, Wagner. Claro, porque, todo mundo vai achar que é. Mas assim, não, eu mudo de opinião, por exemplo, de se a pessoa vier e me der um argumento muito bom, eu mudo de opinião e não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que isso não é vergonhoso, entendeu? A gente costuma dizer que as pessoas estão mais politizadas, a gente não, né? As pessoas Wagner falam... está sendo intolerante com o seu tempo que agora. as pessoas estão mais... Assim como o Cauê está sendo intolerante aqui, que eu tenho aqui pro meu ponto. Dessa vez, misericórdia comigo, só esse comentário. As pessoas acham... Conversa aqui com o Cauê. Cauê, só um minutinho. Olha só, como se falasse por aqui, né, gente? Olha só, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. As pessoas falam que nós estamos vivendo um momento mais politizado. E eu não concordo, porque o fato de sairmos por aí metralhando as pessoas para falar sobre opiniões políticas na briga não é ser politizado, né? É a gente... o que deveria acontecer. A gente está muito brincalhão nesse bloco. Eu só é que não dá mais, gente. Já foi o intervalo faz 1000 anos. Termina aí e chama o intervalo. Tá, beleza. O que deveria acontecer para sermos mais politizados é sentarmos e conversarmos, cada um expressar a sua opinião, né, civilizadamente. Bom, olha só o intervalo agora, viu, gente? Depois de tanta pressão aqui, na volta vamos discutir por que uma pesquisa feita pelo Ibope indica que quase 80% dos brasileiros não querem ter filhos nos próximos 2 anos. 2 minutinhos e o Redação já está de volta.